Queridos, nós estamos esse mês falando sobre um tema, vivo está. Você tem alguma dúvida que Jesus está vivo? Também não. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele está vivinho, como dizem, vivinho da Silva. Ele está vivinho. Você crê nisso também? Então abra sua Bíblia no livro de Gálatas, por favor. Falar sobre Páscoa aqui, nós já somos ministrados aí várias vezes sobre Páscoa, sabemos que é uma festa, que o povo se reúne por causa da libertação. Páscoa significa libertação, ponto. Amém? Então, eu gostaria nessa manhã de falar sobre Gálatas, iniciar, falando sobre Gálatas, capítulo 5. Qual o versículo? Você tem ideia de qual versículo? O 1 também é muito bom. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Não se deixe submeter novamente pelo jugo de escravidão. Mas Gálatas, é que eu acho que eu anotei errado. Mas tudo bem. Não é a primeira vez, talvez não vai ser a última. Mas o versículo seria... Eu até mandei para o Davi o versículo, não mandei, Davi? Hoje? Qual era? É 2, não é 5, viu? Como eu disse, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler junto isso daqui? 1, 2, 3. Fui crucificado. Assim... Nossa, vocês estão muito bom. Tudo bem, lê a sua versão, não tem problema. 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo... Dá um glória a Deus bem alto agora. Não sou eu mais quem vivo. Independente da versão, não é você mais que vive também. Agora é Cristo que vive em mim. Põe um tecladinho para nós dormir mais gostoso. Como vocês deixaram isso acontecer? Nossa. Essa internet, viu? Davi, eu preciso de você, né? Vem, Davi, vem. Aleluia. Você tá comendo chocolate, filha? A Samira tá comendo chocolate ali, ó. Nossa, bolo de chocolate. Querido, quem está vivendo aí realmente é Cristo? Quem está vivendo aí dentro? Pega uma cadeira para o Davi, por favor. Precisa não? Então fica comigo aí. Glória a Deus pela sua vida. Quem está vivendo mesmo é Cristo. Porque Paulo está dizendo isso através de uma carta para a igreja de Gálatas, que não é mais ele que vive. Agora é Cristo que vive nele. Agora, vamos ser bem sinceros. Como é difícil deixar Cristo viver nas nossas vidas, sim ou não? Mas é necessário. É necessário deixar Cristo viver. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: Cristo está vivendo aí? Uma pessoa que está crucificada com Cristo,
Ela faz renúncias na vida dela. Se Cristo vive em mim, então eu renuncio. Se Cristo vive em mim, então eu me santifico. Se Cristo vive em mim, então há transformação no meu caráter. Se Cristo vive em mim, então há mansidão, domínio próprio. E o domínio próprio eu não estou dizendo apenas para a ira. O domínio próprio para as vontades, para os desejos, para os vícios. Domínio próprio no geral. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho mansidão e tenho domínio próprio. Se Cristo vive em mim, eu me interesso pelas obras de Deus. Eu me interesso pela casa do Senhor. Eu me interesso em servir ao Senhor. Se Cristo vive em mim. Pergunta de novo para essa pessoa que está do seu lado: Cristo vive em você? Se Cristo vive em mim, eu tenho comunhão entre os irmãos. Se Cristo vive em mim, eu amo meu marido. Se Cristo vive em mim, eu amo a minha esposa. Se Cristo vive em mim, eu amo os meus filhos. Se Cristo vive em mim, eu amo os meus pais. Agora vira para o marido que está do seu lado e pergunta: você me ama, amor? Eu te amo, amor. Você não perguntou, mas eu te amo. Marido, pergunta para a esposa: você me ama, amor? Se Cristo vive em você, você ama sim. Independente se é gordinho, se é cabeludo, se é careca, não interessa. Se fala muito ou se fala pouco. Cristo vive porque nós decidimos. Cristo vive em mim, então eu vou suportar e pronto. Se Cristo vive em mim, eu não desanimo. Por quê? Porque Cristo me dá forças. Porque Cristo me sustenta. Agora olha para a cara dele ou dela, vê se está desanimado. Se estiver desanimado, você fala: está precisando de Cristo aí, hein? Se Cristo vive em mim, eu persevero. É Cristo que está dentro de mim, então eu persevero, eu não desisto. Eu não desisto de ser uma melhor pessoa. Não desisto de ser um melhor marido. Não desisto de ser uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Eu não desisto. Não desisto de ser um melhor pastor. Não desisto de ser um melhor líder. Eu não desisto. Eu vou buscar mais. Eu vou me entregar mais. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Você entende que Cristo ele nasceu, mas foi assumir o seu ministério, ele tinha 30 anos. Houve um tempo, ele podia ir lá com 12 anos, que foi a primeira vez que ele apareceu, já ensinando na sinagoga, ele podia ali tomar conta de tudo, já não, mas houve um tempo necessário para que ele assumisse o ministério. Esse é o tempo que nós precisamos crescer. Se Cristo vive em mim, então eu busco crescer em sabedoria. Se Cristo vive em mim, eu me entrego para que Ele cresça cada vez mais em mim. Se Cristo vive em mim, eu deixo Ele transbordar o rio dele dentro de mim. Se Cristo vive em mim, eu sou o sal da terra. Se Cristo vive em mim, eu sou a luz do mundo. Se Cristo vive em mim, eu tenho todas essas qualidades. Agora, outras duas qualidades especiais que eu encontrei nessa ministração. Se Cristo vive em mim, eu perdoo. Se Cristo vive em mim, eu peço perdão. Eu estou vendo alguém falando assim: tá vendo? Tá vendo? Quer pedir perdão agora? Se Cristo vive em mim, eu tenho capacidade de perdoar. Mas não quero conviver. Mas se Cristo vive, até conviver você quer.
Eu fui visitar um casal um tempo atrás e esse casal falou, tem um amigo meu que me levou para a igreja. Foi difícil eu aceitar ir para a igreja, mas ele acabou me levando, eu fui para a igreja. E de repente a gente brigou, não estamos se falando mais. Eu acho que fazia uns 2 anos que não se falava. Mas eu vi Cristo nessa pessoa essa semana. Essa pessoa se aproximou dessa outra pessoa e elas estavam juntas. Se Cristo vive em mim, eu até olho para onde me machucou, mas não dói mais, querido. Eu não sei qual foi a situação exatamente, mas se Cristo vive em mim, eu perdoo. E se Cristo vive em mim, eu peço perdão. Agora uma outra coisa, que é a segunda coisa, que eu achei mais específica. Seja curado no nome de Jesus. Se Cristo vive em mim, eu amo. Eu amo aquele cara abençoado. Se Cristo vive em mim, eu amo o meu pai abençoado. A minha mãe abençoada, o meu filho abençoado, meu pastor abençoado, meu amigo abençoado. Se Cristo vive em mim, eu amo. Eu amo. O amor de Cristo tem que transbordar nas nossas vidas. Eu amo aquele que está lá perdido agora, sim, eu amo. Não aceito aquela vida perdida, mas eu amo. Eu quero ele. Eu quero fazer parte. Eu quero entender qual que é o problema da vida dele para mim ser canal de bênção na vida dele. Eu amo. Então se Cristo vive em você, você ama, você perdoa, você persevera, você não desanima, você tem comunhão com os irmãos, ama a obra de Deus, tem mansidão, tem domínio próprio, tem transformação, tem santificação e você também renuncia. Se Cristo vive em você, você está fazendo todas essas coisas. Mas existe alguma coisa aí, Glauco, que eu não estou conseguindo, então deixa Cristo crescer dentro de você. Tem umas 2, 3 aí que você falou que está difícil. Deixa Cristo crescer. Tem 4, 5 que está difícil. Deixa crescer mais ainda. Glauco, é tudo aí. Então deixa Cristo nascer dentro de você. E aqui para nós, querido, Ele já pagou os pecados meus e seus lá naquela cruz. Que por sinal essa cruz ficou maravilhosa. Parabéns, amor. E parabéns, Samira. E o Wesley também, que veio aqui carregar a cruz ontem. Qual que é a verdadeira, amor? Aqui de baixo. Daqui do pó. Quer uma ovinha, querido? É de verdade essa. Jonas deixou comprar. Brincadeira, Jonas. Piadinha interna. Fica tranquilo. Se Cristo vive em mim, eu não olho para os erros que eu estou cometendo. Eu olho para a pessoa que eu posso ser. Se Cristo vive em mim, eu já entendi que Ele me amou naquela cruz, me perdoou. Eu posso agora enxergar a pessoa que eu posso ser. O irmão que eu posso ser, o filho que eu posso ser, o marido que eu posso ser, a esposa que eu posso ser. Se Cristo vive em mim, eu posso todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Ele nos fortalece. Quem está crucificado com Cristo está trabalhando para a volta dele. O que é trabalhar então para a volta dele, Glauco? Eu trabalho para a minha santificação, purificação. Eu trabalho para o meu crescimento espiritual, ministerial. E eu trabalho também para que outras pessoas possam conhecê-lo. Porque Cristo vive em mim. E não existe uma outra finalidade se não for você ser abençoado e abençoar outras pessoas. Porque qual que é o segundo maior mandamento? Amar o próximo, meu irmão. Então não existe um outro propósito se não é você ser abençoado e outra pessoa ser abençoada através
de você. Então, se Cristo vive em você, seu marido vai ser abençoado, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Se Cristo vive em você, as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas. Agora, se disser que não quer trabalhar para a volta de Cristo, aí nós temos um problema. Porque não, a pessoa falar que não quer trabalhar para a volta de Cristo, ela mesmo não quer ser edificada, ela não quer ser tratada, ela não quer ser liberta, não quer ser transformada. Então, trabalhe para a volta de Cristo, porque você está crucificado com Cristo. E estar crucificado com Cristo é tudo aquilo que nós falamos ali, pouco antes aqui. E muito mais coisas, né? Também. É que não dá para colocar todas as coisas aqui. Mas quem está crucificado com Cristo tem como missão levar outras pessoas também aos pés da cruz. Nós já estamos no mês de abril. Dia 20 de abril. 4 meses. E você falou de Jesus esse ano para quem? Quantas pessoas? Fala para você mesmo, tá? Uma mensagem de WhatsApp hoje está tão fácil, né? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Já estamos no mês de abril. Quem está crucificado com Cristo ama a palavra dele. Quem está crucificado com Cristo ama estar com Ele. Quem está crucificado com Cristo ama ler a Bíblia. Glauco, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. É dificuldade de ler, ou dificuldade de entender, ou dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz. Tem que entender isso. Porque o que a Bíblia diz é só renúncia. O que a Bíblia diz é não para isso, não para aquilo outro, não. Agora tem que ver qual que é a dificuldade que você está tendo, de aceitar os nãos, ou você está tendo dificuldade. Se a dificuldade de ler, existe um monte de curso aí que vai fazer com que você aprenda a ler direito e consiga entender. Mas o problema é se você diz que está crucificado com Cristo e não aceita os nãos dele. Porque a primeira ordem que Deus deu foi não coma. É não, querido. Deus ele vai te abençoar quando Ele te disser não. Não é quando Ele diz sim. Deus nos abençoa quando Ele fala não. E a gente aceita. Não vou fazer isso mesmo. Não é legal. Você foi abençoado. Porque muitas das vezes o sim de Deus é para nos trazer repreensão. Lembra lá o povo quando estava no Egito? Reclamando lá que só estava comendo aquele maná? Aí Deus levou lá codornizes. Então tá bom, é um sim de Deus lá. Toma, vocês estão me pedindo? Sim, toma. Morreram com a carne ainda na boca. Tem sim de Deus que é para repreensão, querido. Como é que está a sua vida com Cristo hoje? Como é que está a sua vida com a palavra de Deus hoje? Quanto tempo tem passado com Deus? Quanto tempo tem passado em ler a Bíblia? Quanto tempo tem passado em estudar, meditar na palavra de Deus? Porque quem está crucificado com Cristo ama a palavra dele. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Ela é espírito e vida. Ela traz vida. Mas logo eu estou cansado com algumas situações. Estou desanimado com algumas situações. Fica tranquilo que o Espírito da ressurreição está aqui hoje. E eu profetizo que na sua vida, se há algo que não está de acordo com a vontade de Deus, está morto ou está dormindo, o Espírito da ressurreição vai trazer na sua vida novamente a vontade de ler, a vontade de aprender dele, a vontade de buscar ele, a vontade de estar com ele.
Quem está crucificado com Cristo tem a unção dele. Está faltando unção na sua vida? É porque está faltando Jesus Cristo aí dentro. Veja só. Temos duas situações. E eu já ministrei isso aqui. 2 barcos. Jonas está num barco. Jesus está no outro. Tempestade em um, tempestade no outro. As ondas encobrindo. Jonas, naquele momento, está ali simbolizando a desobediência. E Jesus está aqui, é obediente. Jonas não consegue acalmar a tempestade. E Jesus, na obediência, consegue acalmar a tempestade. Certo? Sim ou não? Então a unção que Jesus está também serve para acalmar as tempestades. A obediência. Quem está crucificado com Cristo tem a unção e discernimento. E poder para repreender também muitas tempestades na vida. Ah, Glauco, mas eu até estou santificado, amo a palavra, e está acontecendo que eu não esperava, e está tendo problemas, e estou tendo dificuldades. Eu até estou obedecendo a Deus. Mas aí é um processo que você tem que passar. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Porque como Davi leu aqui, ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Quem está crucificado com Cristo não tem tempo para ficar brigando, discutindo. Quem está crucificado com Cristo ama e mostra Cristo dentro dele. Não dá mais para ficar perdendo tempo com discussões. Não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas que só vão nos levar a se machucar. O negócio agora é amar, porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu amo. Então quando o inimigo, muitas das vezes soprar no seu ouvido, vai lá, isso mesmo, discute mesmo, faça isso. Mostra para ele o troféu que é a cruz, que Cristo venceu. Chega de discussão. É o que o diabo mais quer, é discussão. O que o diabo mais quer é que as pessoas briguem mesmo. Então cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: para de discutir comigo. Aproveita agora, marido, fala para ela: para de brigar comigo. Fala pro seu líder aí, se você quiser: para de ficar brigando comigo. Uma pessoa que tem Cristo dentro de si vai olhar para a situação, vai repreender ela lá dentro daquela tempestade, vai dar um abraço e vai falar: eu te amo. Ao invés de ficar eu te amo. Queridos, não existe um evangelho sem cruz, sem renúncia. Não existe um evangelho de discussão, de briga, de discórdia. Só existe um evangelho de amor, de compreensão, de companheirismo. Está sendo companheiro da sua esposa, marido? Está sendo companheiro do seu marido, esposa? Cadê o companheirismo? Tem sido. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. Aqui na igreja, não se escandaliza com isso não, vai, por favor. Não é lugar de você receber a vitória.
Aqui na igreja não é lugar, eu vim receber a minha vitória hoje. Não, você veio aqui pegar a sua cruz, querido. Veio aqui pegar a sua cruz e seguir Ele. A sua vitória você recebe lá na sua casa, no seu emprego, lá na rua. Porque quem obedece, as bênçãos correm atrás e acabou. Aqui você veio buscar a sua cruz. Por mais que ela seja pesada muitas das vezes. Igreja é lugar de pegar a cruz. Não a vitória. A vitória está lá, na sua obediência. Aqui você pega a sua cruz, querido. Abra comigo Mateus 26. Aleluia. Mateus 26, versículo 1. Diz assim: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Não fecha a Bíblia. O Filho do Homem está sendo entregue para ser crucificado. É isso que Jesus está dizendo dele mesmo. E nós sabemos que Jesus ele foi entregue por Judas. E Judas foi o que na vida dele? Um discípulo. Judas fez o que? Além de ser um discípulo, foi um traidor. Judas foi um discípulo traidor. Então todo aquele que trai Jesus, automaticamente está crucificando ele de novo. Então se Jesus está dizendo assim, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E nós sabemos que essa crucificação veio a partir da entrega que Judas fez ali. Cuidado para você não estar crucificando Jesus todos os dias. Porque trair Jesus com as coisas do mundo, trair o Senhor, é estar crucificando Ele novamente. Versículo 3. Naquela ocasião o chefe do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Versículo 4. E juntos planejavam prender Jesus e traí-lo. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Versículo 5. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre os povos. Agora, versículo 5 está dizendo que eles iam praticar a traição e matar ele, mas não durante a festa. Eles não queriam que todo mundo visse. Ia dar tumulto ali. Vamos fazer isso, vamos trair ele, vamos matar, mas não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam que o povo vissem. Será que não é a mesma coisa quando a gente pratica algo de errado, não na frente das pessoas? Será que não é a mesma coisa que eu faço de errado quando ninguém está vendo? Será que não está acontecendo isso mesmo? E eles tinham no coração dele: não vamos fazer na frente de todo mundo, porque eles vão criar tumulto, vão me julgar, vão me apontar. Será que não é isso que estão fazendo muitos, praticando escondido, não na frente das pessoas? Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele
uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela a derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado na mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa mulher está mostrando o quanto que eu tenho que investir na vida de Jesus, o quanto que eu tenho que gastar na vida de Jesus. E os discípulos estão falando assim: mas era melhor ter vendido e dar aos pobres. Aí Jesus fica tranquilo, os pobres estão aí, vocês vão ter muito para fazer por eles mesmos. Vocês vão ter que cuidar deles mesmos. Vocês vão ter que ajudar eles mesmos. Mas eu não vou estar aqui não. Então importa que ela invista em mim mesmo. Como é que tem sido o seu investimento em Jesus? O Senhor tem muito falado esses últimos 2 meses sobre tempo. Como é que tem sido o seu tempo com o Senhor? Tem investido tempo com Ele? Glória a Deus que nós estamos numa igreja de certa distância para muitas pessoas. As pessoas estão investindo financeiramente, estão vindo, colocando gasolina, saindo daqui muitas das vezes correndo, passando no mercado, comprando alguma coisa para comer, passando muita fome até muitas vezes, até chegar em casa. Não por falta de comida, mas pelo tempo. Estão investindo ali e tal, finanças ali, mas e o tempo com Ele? Porque não é só o domingo, não é só as quartas na célula, é um tempo com Ele, um tempo de buscar Ele, um tempo de você valorizá-lo, assim como essa mulher fez, derramou um perfume muito caro sobre Ele, valorizou Ele. Como é que tem sido essa valorização com o tempo com o Senhor? Versículo 12: derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Meu Deus. Essa mulher derramou um perfume ali, a fim de preparar ele para o sepultamento. Se você quer entender ou não, mas ele estava indo para o sepultamento cheiroso. Eu e você, nós temos que ir para esse sepultamento cheiroso. Porque quem está cheiroso está alegre, está vida boa. Vamos ser sepultado, crucificado. Porque eu estou crucificado, então eu estou alegre. Estou investindo. Versículo 13: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que fez, ela será contada em sua memória. Está sendo contada a memória dela hoje. Mas não é a questão do perfume em si, mas é o valor que ela deu para Jesus. Então todo o valor que você dá para Ele, todo investimento que você dá para Ele, Ele mesmo diz, então será contado por outros. Será também mostrado para outros. Será também um exemplo para outros. E a sua vida hoje pode ser um exemplo para alguém. A sua busca hoje pode ser um exemplo para alguém. Ajuda agora, né, filho? Gasguei. Vamos começar de novo? Como é que a sua vida está hoje? Tem sido um exemplo para alguém? Como é que as suas falácias estão hoje? Tem sido um exemplo para alguém? Versículo 14: então os 12, chamando Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que darão se eu entregar a vocês?
e fixaram um preço de 30 moedas de prata. Durante a semana eu até pensei, mas acabei esquecendo de ver quanto custava, lembrar quanto custava essas 30 moedas hoje e o perfume, mas com certeza o perfume era muito mais valioso que essas 30 moedas. Aí me vem Judas, vendo uma mulher, um exemplo, tá dando um exemplo lá, ó. Olha o tanto que ela está investindo. E quer vender Jesus por 30 moedas. Jesus já estava falando assim, queridos, olha isso daqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Ó, ela está fazendo o que é certo, investindo tempo comigo. E Judas vai lá e quer vender por 30 moedas, que é muito menos que o valor do perfume. Versículo 16. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar ele. Agora presta atenção numa coisa. Quando a gente quer entregar Jesus praticando os nossos pecados, traindo ele, a gente sempre quer arrumar um jeitinho. Assim como o versículo 16, desse momento em diante, passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Ninguém chega já metendo o pé no pecado, na lama. Ninguém já chega lá e... Não, é antes. Procurando uma oportunidade. Então as atitudes vão nos mostrar o nosso futuro. As nossas atitudes de hoje vão mostrar o nosso futuro. Eu escrevi algo num lugar, uma outra coisa que eu lembrei agora, que eu acho que cabe aqui. Vai caber muito bem aqui. Acho que está aqui. A nossa maneira de viver anuncia o nosso futuro. A nossa maneira de viver anuncia o nosso futuro. A nossa maneira de viver, então, está que nem aqui, o versículo 17. Daquele momento em diante, ele procurou uma oportunidade para entregá-lo. Então a nossa maneira de viver hoje, procurando um momentinho para entregar, para atrair Jesus, vai mostrar o nosso futuro. Cuidado, querido. Porque você pode não estar enxergando a sua maneira hoje, mas as pessoas ao seu redor enxergam sim a maneira que você está vivendo hoje. E muitas das vezes vem alerta. Eu já vi pessoas falando assim, mas eu não posso falar nada, porque se eu falar, vai achar ruim comigo. Eu não posso falar nada, porque vai brigar. Eu não posso falar nada, que eu estou errado. Não importa, fale. Fale o que está errado. Mostre o erro. Não tem problema não. Ficou bravinha, liga para mim. Se tem uma coisa que as pessoas não gostam é de ser expostas. Não gostam de ser expostas. Falou que vai ser exposto, melhora 10 vezes. Depois esquecem e volta a praticar a mesma coisa. Ficaram com uma cara de ué. Não que eu vou lá brigar, bater. Tá bom? Mas eu vou lá orar e orientar. Um pouquinho mais para frente, nós estamos em Mateus o que mesmo aí? 26, né? Passa para 27. 27 e 27. Então os soldados do governador levaram Jesus e reuniram toda a tropa ao seu redor. Versículo 28. Tiraram as suas vestes. Puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram: Salve, Rei dos Judeus. Versículo 30. Cuspiram nele. Tiraram a sua vara, batiam-lhe
com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram ele a carregar a cruz. Não espere que as pessoas forcem você para carregar a sua cruz, querido. Não espere isso, pega ela e carrega, tá? Versículo 33. Chegaram num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas e tiraram sorte. E sentando-se, vigiavam-no ali. Versículo 37. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e um à esquerda. Os que passaram lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e aí cremos nele. Versículo 43. Ele confiou em Deus. Versículo 43. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Versículo 44. Igualmente o insultavam os ladrões que havia sido crucificado também com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-se de vinagre e colocou na ponta da vara, e deu a Jesus para ele beber. Versículo 49. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente a alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros, presta atenção nisso no versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa
e apareceram a muitos. Quando o centurião e os com eles vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quantas vezes nós vamos precisar ficar crucificando o Cristo com os nossos erros? Quantas vezes nós vamos precisar crucificando o Cristo com as nossas ações, com as nossas atitudes? Quantas as vezes nós vamos precisar fazer Ele passar por tudo isso que Ele já passou? Quantas as vezes nós vamos deixar de dar atenção a Jesus Cristo de Nazaré? Quantas as vezes nós sabemos da ressurreição dele, do poder da ressurreição dele, mas saber do poder da ressurreição dele não significa nada se eu continuar crucificando ele todos os dias com os meus erros. Não significa nada se eu continuar crucificando ele com as minhas falácias, com as minhas atitudes. Não significa nada se eu não renunciar, se eu não me santificar. Não significa nada. Porque vai significar se eu obedecer a Ele. Então, como eu disse aqui, você não veio buscar a sua vitória hoje. Você veio buscar a sua cruz. Para carregar ela durante toda essa semana e vir a semana que vem pegar outra. Pegar mais um pedaço. E pegar outra. E quarta-feira e pegar outra. E domingo pega outra. Agora a minha pergunta é: você está disposto a carregar a sua cruz? Vira para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: eu vou ter que forçar você a pegar a sua cruz? Você está disposto a carregar a sua cruz, querido? Fala para a pessoa que está do seu lado: pela sua cara você não está muito disposto, não. Fica de pé no seu lugar.